Olá, eu sou o Arthur e essa é a apresentação intermediária do meu projeto orientado em computação, cujo tema é Modelos Generativos para a Recuperação de Informação. Aqui a primeira tarefa que eu avaliei foi a extração de entidade de um texto e para isso eu comparei o desempenho da biblioteca Spacey com o desempenho do ChatGPT. Aqui a gente tem um texto e a gente quer extrair as entidades do texto e a classificar. Spacey extrai as entidades aqui como Damião Cubas, pessoa, Rio de Janeiro, local. Esse aqui é um texto do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui ele também comete alguns erros ali. O verbo releva, ele considera como local. O pai de um personagem, que é o Cotrim, ele considera como local também. E ele é bastante sensível a se a palavra é maiúscula ou minúscula. Quando a palavra é minúscula, ele tem a tendência de extrair menos entidades. Agora o ChatGPT, eu pedi ele para considerar as seguintes entidades: pessoa, local e data. E ele, surpreendentemente, extraiu menos entidades do texto. Eu pensei que o mecanismo de autoatenção seria mais propenso para fazer essa extração, mas acabou que ele não teve um desempenho tão bom. E aqui a vantagem dele é que ele conseguiu extrair as datas melhor do texto. Outra vantagem dele também foi que ele não foi sensível a se a palavra era maiúscula ou minúscula, que apresenta um desempenho melhor em relação ao Spacey. E que também, quando a gente força mais o modelo, ele começa a produzir alguns erros. Que nem a extração de data aqui, ele colocou São Vicente, Rio de Janeiro e Coimbra, que são classificações erradas de entidades. Outra tarefa fundamental em recuperação de informação é um crawler, que consiste em gerar links, seguir links, excluir esses links para serem explorados. E esse código aqui foi produzido por mim, que eu pessoalmente uso a biblioteca Playwright para retirar o conteúdo da página. Aqui eu gerei os links da página dcc.ufmg.br. Eu tive os seguintes resultados. Aí eu pedi o ChatGPT para utilizar Python para gerar os links presentes nessa mesma página. Ele conseguiu gerar alguns links, mas alguns links ficaram incompletos. Porque essa geração de link incompleto não é difícil ele conseguir seguir esses links, né, em loop para visitar novas páginas. Aí aqui eu aumentei um pouquinho o nível de complexidade da tarefa, que eu pedi ele para gerar os links que contêm essas palavras-chave, pesquisa e notícia, e apenas aqueles que comecem com DCC na URL. É aí que eu consegui gerar 6 links, filtrando aqueles anteriores, que foram esses links aqui. Eu pedi o ChatGPT para fazer a mesma tarefa e ele não conseguiu, apesar de ele fazer a requisição de modo certo e gerar os links igual ao anterior, ele não consegue combinar o link gerado com o link da URL base. É por isso que quando ele faz essa verificação aqui, ele não consegue gerar nenhum link. Então, ele meio que falha nessa tarefa de gerar links para serem seguidos em um crawler. Outra tarefa de recuperação de informação é de scraping. Nesse caso aqui seria específico para extração de tabelas. Para isso, eu uso a biblioteca Beautiful Soup, que é um parser de HTML. Aí nesse primeiro exemplo aqui, eu extraí a coluna nome do item dessa tabela. E aqui você percebe que ele extraiu adequadamente. E aqui eu quis complicar um pouquinho mais para ver como seria o desempenho do modelo. Aí nesse segundo exemplo aqui, eu extraí a coluna imediatamente anterior à coluna de imagem, ou seja, a coluna de custo. Repare que se fosse outra coluna aqui, ele ia extrair outros valores. Aí ele conseguiu extrair aqui os custos adequadamente. Aí eu testei essa ferramenta aqui, que chama Extract GPT, e ele conseguiu extrair adequadamente o nome dos itens. Mas nessa tarefa aqui de extrair uma coluna imediatamente anterior, ele não consegue, porque ele extrai só pelo nome da coluna. Então eu quis testar a ferramenta, ao final de contas, para extrair 3 colunas da tabela. Seria o título do item, a imagem e o custo. Você percebe que ele extraiu aqui adequadamente igual estava no site. Bom, por fim, eu testei essa ferramenta para um caso real, que seria a extração dos status das licitações presentes nessa URL aqui. E são essas licitações aqui, desse município. Ele extrai o número da licitação e o status, se ela está fechada ou aberta. Ele conseguiu extrair aqui automaticamente só pelo nome das colunas. Aí
esse é o trabalho que eu tenho feito até então e eu pretendo aqui para frente explorar mais ferramentas igual essa do Stack GPT para a tarefa de scrapping.